TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá! No programa de hoje você confere que aqui no Ceará, entre janeiro e junho deste ano, foram aplicadas quase 4 mil multas aos motoristas que transitaram com carro sem o farol aceso em rodovias estaduais e federais. Novo prédio da 22ª sede do Juizado Cível de Fortaleza foi inaugurado. 14 milhões de pessoas no Brasil estão em busca de trabalho. Conheça também a Previdência Complementar da OAB Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Aqui no Ceará, entre janeiro e junho deste ano, foram aplicadas quase 4 mil multas aos motoristas que transitaram com o carro sem o farol aceso em rodovias estaduais e federais. A medida, que já tem 2 anos de vigência, é válida em todo o país e tem o objetivo de reduzir os acidentes nas estradas. A chamada Lei do Farol completa 2 anos de vigor em julho. A norma obriga o uso dos faróis mesmo durante o dia, no tráfego pelas estradas estaduais e federais do país. A utilização dos faróis nas rodovias federais é de muita importância para a redução dos acidentes graves e também, principalmente, das mortes. No tocante às ultrapassagens indevidas, que geram colisões frontais, os atropelamentos de pedestres. A utilização do farol torna-se o veículo bem mais visível, o veículo se torna mais visível para o pedestre, para os outros motoristas, de forma que a gente observa que é muito importante. Classificada como infração média, o condutor que for pego circulando nas rodovias com farol apagado é punido com multa de R$ 130,16 e já tem 4 pontos registrados na carteira de habilitação. Só é ciente que aqui tem que permanecer com o farol ligado, não é isso? É aceso. Tá aceso? É porque senão a multa vem e ninguém aguenta mais. Tem que ser, né? Porque senão... é multa mesmo. A gente tem observado também uma melhoria, ou seja, o número de autuações reduzindo. Nós reduzimos de aproximadamente 40% em relação ao mesmo período do ano passado, de forma que as pessoas estão melhorando, os motoristas estão se adaptando a essa legislação e assim a gente espera que dentro de breve a gente tenha um resultado melhor ainda, principalmente no tocante à redução dos acidentes graves e das vítimas fatais. O novo prédio da 22ª sede do Juizado Cível de Fortaleza foi inaugurado após um convênio assinado entre o Tribunal de Justiça do Ceará e a Faculdade Ari de Sá. Olá, nós vamos conversar agora com a doutora Elga Medved, ela que é juíza do 22º Juizado Especial Cível de Fortaleza. Olá, doutora, tudo bem? A gente gostaria de saber, esse prédio é novo, houve essa inauguração aqui agora, eu queria que você explicasse para a gente como se deu essa transferência, que foi um convênio do Tribunal de Justiça junto com a Faculdade Ari de Sá. Exatamente, é uma intenção do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará expandir os convênios com as faculdades. E nós estávamos em tratativas com a instituição Ari de Sá para que nós pudéssemos atuar dentro da nossa jurisdição, que é aqui no centro e aldeota. Então, a Faculdade Ari de Sá nos deu todo o apoio, excelentes instalações, nós temos várias salas, nós recebemos toda a parte de utensílios para o trabalho, de móveis. E nós temos hoje aqui, podemos dar um acesso bem mais rápido à população, porque realmente estamos dentro da nossa jurisdição. Aqui a gente conta com quantas instalações aqui nesse prédio? Nós temos ao todo 6 salas, né? Nós temos salas de secretarias, nós temos salas de recepção, nós temos salas da Defensoria Pública, que atende aqui no nosso juizado de segunda a quinta pela manhã. Nós temos sala de audiência de instrução, de conciliação, gabinete, sala de assessores, e são amplas e extremamente iluminadas. Realmente, a Faculdade Ari de Sá nos deu excelentes instalações. As pessoas que buscam resolver algum tipo de conflito, que buscam receber atendimento aqui no prédio, elas podem recorrer de qual forma? Vir até o prédio ou entrar em contato marcando por telefone? Como é que funciona, doutora? Nós temos amplo atendimento, né? Como o princípio dos juizados especiais, a celeridade, a informalidade, nós atuamos aqui de manhã cedo, de 8 horas às 18 horas.
Nós temos atendimento ao público. As pessoas que moram nessa área que eu falei, centro e começo da aldeota, elas podem vir aqui ao juizado para as causas cíveis. Se você tem um problema com telefonia, com planos de saúde, algumas operadoras têm sede administrativas aqui. Também COELSE, nós temos a sede administrativa da COELSE que fica também na nossa jurisdição. Então, vocês podem comparecer aqui na nossa unidade em ações até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Nós temos aqui, com convênio com a faculdade, com o núcleo de prática jurídica, os alunos podem fazer esse peticionamento ou a Defensoria Pública. E caso isso não ocorra, também o nosso funcionário pode fazer esse peticionamento e faremos a audiência, mais ou menos marcada aproximadamente há 2 meses, nós poderemos fazer essa prestação jurisdicional. Doutora, para a gente finalizar, só para reforçar, qual é o endereço que as pessoas podem procurar aqui? A senhora pode repassar o endereço? Rua Gonçalves Ledo, 1240. A gente agradece as informações aqui da doutora Elga Medved. Nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado Fábio Timbó, secretário-geral adjunto da OAB Ceará, que vem falar sobre a nova sede da OAB Ceará. Antes de entrevistá-lo, nós vamos assistir agora um vídeo sobre a nova sede. Estamos entregando aos advogados e advogadas cearenses o maior equipamento voltado à advocacia do nosso estado. A nova sede da OAB funcionará como uma verdadeira central cívica destinada à sociedade e à advocacia. Nela, acolheremos muitas gerações de abnegados colegas, ofertando-lhes de forma centralizada serviços, atendimentos e capacitação, que facilitarão o exercício digno e pleno da advocacia. São mais de 7.000 metros quadrados de área construída, subsolo, 250 vagas, 2 amplos auditórios, biblioteca e salas de aula. Para além de uma belíssima estrutura física, a nova sede constitui um reconhecimento e uma homenagem à qualidade da advocacia exercida no Ceará, que continua sendo uma das mais admiradas do Brasil. Na condição de diretor responsável pela obra, orgulho-me de ter contribuído para a concretização deste sonho coletivo, que só se tornou realidade graças à enorme contribuição da advocacia cearense. Sonho que se sonha junto é mais fácil de realizar. Como vocês viram aí no vídeo, a nova sede da OAB Ceará, que é uma obra que vai marcar a história da OAB Ceará. É uma obra que vai servir para os próximos 50 anos. Nós conversamos agora para saber um pouco da história dessa obra com o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, doutor Fábio Timbó. Doutor Fábio, é um prazer tê-lo aqui no nosso Prazer estúdio. todo meu, Evelto. Queria que o senhor resgatasse um pouco da história, né? Como é que foi a ideia, né, de fazer essa nova sede e por quê? Primeiro, Evelto, eu quero penhoradamente agradecer a oportunidade e a gentileza que lhe é peculiar. E é por esse motivo, né, que é o primeiro programa, né, o Mundo Jurídico, né, que é o pioneiro aqui no estado do Ceará, é o primeiro programa que nós estamos vindo para falar sobre a nova sede. E aí você me dá a oportunidade de ser grato, de ser justo, né, de dizer para toda a advocacia quem foram os grandes responsáveis por essa obra magnífica, né? E aí existe um simbolismo de ser o primeiro programa do amigo Evelto César e de ser na Câmara de Vereadores. Porque, primeiro, nada disso, absolutamente nada disso, para um dever de justiça, nós temos aqui que agradecer penhoradamente o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, né, o governador de então, que era o governador Cid Gomes, que juntos ajudaram efetivamente a realização desse sonho. Quando... em virtude das obras do VLT para a Copa de 2014, né, havia necessidade naquele momento, né, como ora se apresenta e que já foi feito, né, a necessidade de cortar ali um pedaço ali da nossa Escola Superior da Advocacia, ali na Ponte Vieira, com o senador Vigílio Távora. Com o senador Vigílio Távora, né, e aí em virtude disso que o grande amigo e hoje ministro do CNJ, o ex-presidente, presidente nato da OAB Ceará,
conselheiro federal licenciado da OAB Nacional, Valdetário Andrade Monteiro, né, junto com a sua, me permita aqui nominá-los, Claro. né, junto com a sua diretoria, porque ninguém faz nada sozinho, Evelto. Verdade. E junto com a diretoria passada, a saber, Valdetário, Ricardo Bacelar, Roberta Vasques, Marcelo Mota e Jadson Cruz, né? Em virtude dessa circunstância, se vislumbrou a possibilidade de uma desapropriação. Então, juntos diligenciamos perante o governo do Estado, através do governador Cid Gomes, que foi sensível a entender que ali era um prédio histórico e que essa desapropriação não poderia ser parcial. É bem verdade que era apenas ali uma pequena parte, né, mas nós colocamos para o governador que nós tínhamos um projeto de uma nova sede, né, desde de 2009, quando nós fizemos campanha com o presidente Valdetário, né, nós enaltecemos para toda a advocacia a necessidade de uma sede condizente com a importância da advocacia cearense, uma sede que pudesse representar a envergadura moral da Ordem dos Advogados Seccional Ceará, né? Um prédio da cidadania que pudesse acolher todos os serviços do sistema OAB, né, para facilitar, né, para os colegas advogados que poderiam ter ali a Escola Superior da Advocacia, todo o corpo administrativo da Ordem, a saber, Secretaria-Geral, processos disciplinares, tesouraria, ouvidoria, centro de apoio, sala de peticionamento para os advogados, biblioteca virtual, salas de aula, o conselho seccional, próprio auditório. Estou até me antecipando aqui na explicação da questão da sede, mas o fato é que eu estou querendo apenas esclarecer como é que nasceu esse sonho, que nasceu aí da cabeça do amigo Valdetário, junto com a sua diretoria, e aí foi viabilizado porque o governador Cid Gomes foi sensível a essa situação e aí desapropriou o prédio. Mas o terreno era de propriedade da prefeitura ou do Estado? Não. Ele desapropriou, que era da OAB. Da OAB. Né? Não, eu digo o novo terreno da sede. Nova sede. No caso, lá da Pontes Vieira, eu só quis mostrar como começou a possibilidade, a efetiva necessidade de uma desapropriação daquele prédio da OAB e da Escola Superior da Advocacia, né, fundação dos advogados, antiga e tal. E aí, quando o governador Cid Gomes desapropriou lá concordou em desapropriar, surgiu um outro problema. Que aí, governador, então nós vamos para onde? Para onde ir? Para onde ir? E aí, eu participei disso, quando, finais de semana, ficávamos procurando um terreno, e aí se encontrou aquele terreno da chamada Curva da Unifor, que havia, ali identificamos que era da prefeitura, né? O governador, o prefeito Roberto Cláudio, foi sensível também, verificando a necessidade desse quase exército de 40 mil advogados, de ter uma sede, né? A sede da Livre Barreto não é mais condizente, né? Ficou muito pequena com o passar dos anos e tudo. E aí o prefeito disse que tinha que ser feito ali uma dívida histórica com o pessoal do Guararapes ali, hoje, Patrolino Ribeiro, né? Havia uma dívida de se fazer uma praça. E havia ali uma ocupação gigantesca de 33 famílias. No entorno ali. Dentro do terreno. Dentro do terreno. 13 mil metros quadrados de área, quer dizer, quase uma quadra e meia. E havia, no plano diretor de Fortaleza, em virtude daquele loteamento que foi feito pelo Ivens Dias Branco, havia ali uma área institucional que seria para ser, já estava determinado como área institucional, que poderia ser feita uma praça, e essa outra área estava ocupada. O que nós temos ciência, desde a época de Juraci Magalhães, tinha decisões judiciais no sentido de que fosse desocupado, mas não se conseguia. Entendi. A prefeitura tem uma certa dificuldade, porque a população carente, a gente entende isso. O que é fato é que nos foi colocado um desafio, que se nós conseguíssemos tirar aquela ocupação, né, e fizéssemos a praça, o terreno seria da OAB. E aí nós viemos para o Legislativo, e aqui eu destaco o trabalho do dileto amigo e presidente dessa casa, Salmito Filho, que junto com os vereadores de então, né, foram sensíveis também a essa questão, porque havia necessidade de uma desafetação desta área. O que aconteceu,
salvo engano, à unanimidade, e aí surgiu um terceiro desafio, né? Que era o desafio de retirar as famílias de forma pacífica. Quantas famílias, né, estavam alocadas? Salvo engano, Evelto, eu posso estar sendo traído aqui pela memória, mas mais de 33 famílias. E aí, em virtude do trabalho de um cidadão chamado Valdetário, né, que é como ele gosta de dizer, nada vence a força do trabalho com fé em Deus. E aí, junto com a sua diretoria, trabalharam diariamente, visitando a cada família, os moradores do entorno, dos condomínios e tal, e que abraçaram essa causa, e aí Deus providenciou. Claro. Deus providenciou de uma forma tal que se conseguiu apartamentos no programa Minha Casa Minha Vida para estas famílias, e aí a OAB paga só um aluguel social, um valor mínimo, insignificante, não mais do que, salvo engano, não mais do que R$2.000 por mês, e essas famílias foram alocadas ali para um conjunto habitacional vizinho à Chesf, né? Fruto do trabalho da diretoria passada, capitaneada pelo presidente Valdetário. E aí, infelizmente, né, depois do trabalho desenvolvido no ano de 2015, você, Evelto, me dá a oportunidade, até porque você acompanhou isso como advogado e tal, você acompanhou isso, em virtude da crise, que eu tanto falo aqui nos seus programas, essa crise institucional, nunca antes vista na história da República Brasileira, essa crise acometeu a instituição OAB também. E, paz, meus colegas, nós chegamos a ter uma inadimplência de 50%. E aí isso nos trouxe uma necessidade de uma maior responsabilidade, né? Levando em consideração que hoje nós gastamos, Evelto, quase 17 milhões nessa obra. 25, o orçamento era de 25 milhões. Nós optamos, nós mesmos sermos a própria construtora para baratear os custos, dá muito mais trabalho, né? Mas esses recursos, veja que mais de 80% desses recursos não foram provenientes aqui da anuidade local. Conselho Federal também ajudou? O Conselho Federal fez um aporte de mais de 10 milhões de reais, né? E aí, fruto do trabalho do Valdetário, com seus diretores, né? Do Marcelo Mota, temos que ser justos, e dos conselheiros federais. Os conselheiros federais, Caio Rocha, Ricardo Bacelar e próprio Valdetário, trabalharam, o Valdetário deixou de ser presidente e passou a ser conselheiro federal, e aí trabalharam juntos com a atual gestão, e aí me dá a oportunidade de nominar agora, né? Presidente Marcelo Mota, a nossa vice-presidente Roberta Vasques, Fábio Timbó, Gleidson Mota, Cristiane Leitão, José Inácio, né, ex-presidente da subseção do Sobral, o amigo Pedro Bruno Amorim como diretor institucional e o dileto amigo Rodrigo Costa. Então, a atual gestão, de forma responsável, teve que dar um freio na obra que deu uma conotação equivocada para as pessoas, como se a obra tivesse parado. Na verdade, ela nunca parou. A gente, no ano de 2016, porque não tinha recursos, nós trabalhamos ali minimamente. Diminuiu o ritmo da obra? Consideravelmente. Nós diminuímos em mais de 90%. Nós ficamos ali só com poucas pessoas trabalhando ali no decorrer de 16. E aí, no final de 16, o presidente Cláudio Lamarck, a quem eu faço uma justa homenagem, né? O presidente Cláudio Lamarck, a sua diretoria, especialmente o doutor Aneildo, que é o tesoureiro da OAB Nacional, sensível com esse problema por qual passava a OAB Ceará, e verificando que nós conseguimos um patrimônio de 56 milhões de reais com aquele terreno, liberaram mais recursos. Ótimo. E aí a gente teve como no decorrer de 2017, fazer um novo cronograma e acelerar essas obras. Então, Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco mais de forma pormenorizada sobre a estrutura em si da nova sede. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, mas parece que a ideia original era abrigar todos os equipamentos da OAB num só prédio. Eu digo, a própria Escola Superior de Advocacia, a ESA, a OAB, né, e a CAAS, a Caixa de Assistência dos Advogados. Eu gostaria que o senhor falasse de forma mais detalhada sobre a estrutura, mas logo após um breve intervalo. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas
e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, que está falando sobre a nova sede da entidade. Doutor Fábio, a pergunta que ficou lá no bloco anterior foi para que o senhor detalhasse um pouco a estrutura da obra, né? Originalmente, a ideia era abrigar tanto a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Ceará, como a Escola Superior de Advocacia, num só prédio. O prédio tem uma excelente estrutura, que eu lembro muito bem, uma vez visitando a obra com o Valdetário, ele dizia o seguinte, que agora os advogados têm uma nova sede para os próximos 50 anos. É verdade? Bom, é verdade. É uma estrutura gigantesca. Eu me lembro muito bem que o prefeito Roberto Cláudio, uma certa feita, quando da pedra fundamental, me lembrei, quando da pedra fundamental, o prefeito disse, olha, vocês ganharam um belo presente, portanto, não estraguem esse terreno. Então, nós fizemos a praça. Essa praça, né, que é mantida pela Ordem dos Advogados, foi entregue à Prefeitura de Fortaleza, uma praça com tamanho, nós temos um terreno de mais de 3 mil metros quadrados, né, aproximadamente 7 mil, quase 9 mil metros quadrados de praça. Então, foi pensado, né, nesse desenvolvimento desse projeto, e o grande arquiteto Totonho Laprovitra, né, foi dito a ele que se pensava em contemplar o sistema OAB como todo. Ordem dos Advogados, Escola Superior da Advocacia, nossa gloriosa Escola Superior da Advocacia, que ontem, Evelt, mandou, ontem fizemos um evento na Assembleia Legislativa em comemoração aos 30 anos da Escola Superior da Advocacia, e aqui eu faço uma justa homenagem a esse grande diretor, Marcel Feitosa, né, que nos recepcionou muito bem e de forma, com muita humildade, que lhe é peculiar, homenageou todos os ex-diretores. De sorte que a Escola Superior da Advocacia e a Caixa de Assistência. E aí, em virtude de uma nova gestão da Caixa de Assistência, o presidente Erinaldo Dantas Filho entendeu, junto com a sua diretoria, me parece, junto com a sua diretoria, entendeu de não fazer esta obra agora. É uma conveniência deles. O que eu quero precisar para todos os colegas advogados e advogadas, que essa estrutura geminada, assim foi pensada, onde hoje nós temos mais de 7 mil metros quadrados de área construída, que vai contemplar, agora já está pronto, a Escola Superior da Advocacia com 3 salas de aula. Ótimo. Uma sala de aula onde vai ser feita a transmissão dos cursos telepresenciais para subseções através de antena parabólica. As outras 2 salas de aula com capacidade de mais de 60 alunos cada uma. Um auditório para 300 pessoas que será utilizado pela própria Ordem dos Advogados e a Escola Superior da Advocacia. De forma que o auditório propositalmente está no térreo, exatamente para ficar vizinho ali, um acesso mais fácil para a Escola Superior da Advocacia. No que diz respeito à estrutura da OAB, nós temos o Conselho Seccional. Imagine você que nós estamos saindo de você conhece logo o nosso conselho, da Lívio Barreto, um negócio muito pequeno, e uma assistência, cadeiras para assistência, que não dá mais do que 20 pessoas. Nós estamos saindo com assistência para mais de 160 pessoas. E outro grande problema da Lívio Barreto também diz respeito ao estacionamento, Exato. A falta de estacionamento. Então estamos deixando o Conselho Seccional com assistência para mais de 120 pessoas, lugares para mais de 50 conselheiros, pensando no ingresso de 15 conselheiros aí nos próximos anos, uma mesa muito grande de diretoria com 12 lugares. Excelente. Enfim, então meio que vai funcionar como 2 auditórios. Ouvidoria, centro de apoio, biblioteca virtual, sala de estudo, tribunal de ética e disciplina, com sala de audiência que o tribunal não tinha, né, sala de audiência para uma maior comunidade e de uma forma mais reservada. Ou seja, tentando objetivar aqui, todos os equipamentos que se encontram hoje na Lívio Barreto vão funcionar administrativamente de forma, como se diz, juntos e misturados, né? Uma grande sala administrativa, como funciona as grandes corporações, porque o objetivo é otimizar
o atendimento para o colega advogado, onde ele vai ligar para uma determinada sala e tem lá gente da tesouraria, da secretaria, todo mundo ali interagindo, TI, enfim, né? O prédio é muito grande, né? E quando o Valdetário disse que é um prédio um prédio feito para os próximos 50 anos, é porque a sua concepção já deixou uma estrutura pronta para uma ampliação futura, né? E aí nós temos um subsolo gigantesco. Quantas vagas de estacionamento? No subsolo, 200 vagas de subsolos, excelente. Vagas externas, vaga imaginando aqui um dia de um grande evento, você tem vagas na praça, você tem um auditório, ou você tem, subsolo, você tem um auditório na parte térrea e você tem uma rua que foi obrigado pela prefeitura a gente abrir esta rua, mas infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, o DER não autorizou a abertura da mesma para ser feita qualquer convergência, em virtude da Washington Soares ser uma das avenidas mais movimentadas, já é estadualizada, e aí poderia trazer acidentes. De sorte que a gente ainda tem esse benefício de uma rua ali que ficou praticamente particular. E a praça que está sendo mantida pela OAB acabou sendo um grande presente, né, para os moradores ali da região, porque ela tem uma série de equipamentos, né, exemplo de quadra de basquete, né, ela também é utilizada para Cooper, né, pelos moradores do entorno, não é verdade? É verdade, a população nos abrilhanta diariamente, a gente vê o pessoal do entorno fazendo Cooper, tem ali uma parte ali, numa parceria feita com a Unimed, e aí tem a academia de ginástica ali, muito bem equipada, a sala, é uma meia quadra de basquete que é utilizada diariamente, enfim, gente que faz piquenique, alguns eventos já foram feitos lá, os formandos estão utilizando a praça, porque tem um símbolo muito grande da UAB, enfim, realmente foi uma parceria muito, muito bem feita e que está trazendo bons frutos para a sociedade. Doutor Fábio, a obra já foi concluída. Qual a previsão de início de funcionamento da nova sede? Bom, eu primeiro queria destacar que nós estamos virando a página, né, no que diz respeito à conclusão desta obra. Só está faltando, a obra está pronta, só está faltando alguns detalhes burocráticos, a saber a liberação de habites, né, visita de corpo de bombeiros, que é natural, é um protocolo quando se conclui toda e qualquer obra. Agora, nós vamos para uma outra etapa, a mudança da Lívio Barreto para a Washington Soares. Nós estamos aí esperando uma reunião da diretoria, capitaneada aí pelo presidente Marcelo, que fica aí mais a cargo dele, junto com a diretoria, verificar em que momento vai ser possível ser possível essa transferência. O que eu posso lhe dizer é que o prédio está pronto, né? Esse era um sonho muito distante, que está próximo de ser realizado. Nós estamos, como disse, concluindo esses pequenos detalhes, e eu acredito que já a gente tem uma data específica que eu não tenho como dizer agora, em virtude de estar dependendo aí do encaminhamento do presidente Marcelo Mota. Então, Fábio, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui toda a diretoria da OAB em seu nome. Também parabeniza o Dr. Valdetário Andrade Monteiro, um grande timoneiro, né, que realmente se empenhou bastante para que isso virasse realidade, essa nova sede. E o programa agora abre espaço para suas considerações finais. Revelte, como gratidão é memória do coração, eu sou muito grato a esse grande líder da advocacia cearense que hoje se encontra emprestado momentaneamente para o CNJ, o amigo Valdetário Andrade Monteiro. E a sua diretoria passada e a atual gestão. Agradeço penhoradamente a confiança da atual diretoria no sentido de ter contribuído. Ninguém faz nada sozinho. Eu gosto muito de obra e aí contei com a confiança da diretoria atual, né, do presidente Marcelo Mota e a atual diretoria, para ficar à frente dessa obra. Repetindo que que sozinho não se faz nada. Portanto, eu espero que a gente possa dar esse presente para a advocacia, que vai se realizar efetivamente quando estiver funcionando. Está bem pertinho de funcionar, tá certo? Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. Quero agradecer ao presidente da Câmara, ao amigo Salmito Filho,
né, que também ajudou sobremaneira na realização desse sonho, ao prefeito Roberto Cláudio e ao ex-governador Cid Gomes. Obrigado. Ivelise Maia. Embora com direitos assegurados no artigo 71 do Estatuto do Idoso, ainda hoje os idosos esperam processos que tramitam há mais de 10 anos sem resposta judicial. Com base nisso, a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará lançou a segunda edição da campanha Idoso Não Pode Esperar. O objetivo da campanha é ressaltar a prioridade de tramitação para os processos administrativos e judiciais que contem a pessoa idosa com mais de 60 anos. Mais informações você encontra no site da OAB Ceará. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. A necessidade do exame de ordem se reforçou principalmente diante da grande proliferação dos cursos jurídicos no Brasil. Muitos deles sem serem dotados de qualidade de ensino essencial para a formação adequada do profissional. E para falar sobre exame de ordem, nós conversamos agora com o educador jurídico e membro da Comissão Nacional do Exame de Ordem em Brasília, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, é um prazer tê-lo conosco novamente aqui no estúdio do programa Mundo Jurídico. O prazer é todo meu, Everaldo. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa afirmação de que a necessidade do exame de ordem ela foi reforçada dada a ampliação dos cursos jurídicos no Brasil e muitos deles sem qualidade nenhuma. Bom, é uma afirmação que eu diria bem pontuada, né? Porque ela não vincula a necessidade do exame de ordem à crise no ensino jurídico, né? Ela reforça, sim, a necessidade do exame de ordem à proliferação das faculdades, que realmente aqui no Brasil ocorreu de forma espantosa, né? Algo assim que a gente fica assim se questionando como é que isso aconteceu e como se deixou acontecer. Verdade. Mas que não, né, conforme a afirmação que você disse, que não vincula uma coisa à outra. O exame de ordem, portanto, ele é altamente necessário. Sim, com a crise do ensino jurídico, né, que veio na concomitância com a explosão do número de faculdades e cursos de direito, então há aí o reforço a essa necessidade. Eu ainda diria uma coisa, a necessidade do exame de ordem, né, porque é necessário em si mesmo, independente do ensino jurídico, mas que é reforçado por essa crise que eu falei para vocês, ela foi, pelo STF, confirmada, né, na medida em que o STF reconheceu e pacificou um conflito que vinha existindo se o exame de ordem era constitucional ou não. Né? Até bem pouco tempo a gente havia essa discussão. Havia essa discussão, né? Se era ou não, por que só na carreira jurídica acontecia essa necessidade, essa obrigatoriedade formal dentro da lei e por que as outras carreiras assim não entendiam. Que falava-se no livre exercício da profissão. Justamente, né? Esse era o ponto, né? Poxa, se é livre exercício e se eu me habilitei formalmente nessa carreira para exercê-la, por que uma entidade entendida por alguns como uma entidade de classe tem esse direito tão grande sobre a minha liberdade, né? Mas isso é passado. Foi superado. Claro, livre exercício desde que atendidas as condicionantes estipuladas pela lei. Doutor Vanilo, na sua opinião, o que está ocorrendo? O senhor tocou num aspecto importante que é a crise do ensino jurídico no Brasil. Por que um número tão grande de reprovação de egressos, né, dos cursos de direito quando se deparam com o exame de ordem? É um número crescente. É verdade. Até assustador, né? Assustador.
Obviamente, eu não acredito que o exame de ordem, só ele, vai definir quem será um bom profissional, quem tem capacidade. Né? Ele é um indicativo, sem sombra de dúvida, né? Mas uma faculdade inteira, né? Uma preparação inteira, né? De um bacharel, ela não é só pelo exame de ordem definida e nem vai defini-lo como se um bom profissional ele tornasse-á. Mas, como eu disse, é um indicativo e um bom indicativo. E a gente fica assim espantoso, né? Depois dos exames, a gente vê o resultado e diz, poxa, que coisa, e parece que é crescente. É quase impossível não crer que a reprovação de percentagem altíssima que a gente vê e crescente nos índices do exame de ordem não seja vinculadas ao ensino que aquele bacharel recebeu durante a faculdade. Né? Não tem como se desvincular. Eu diria para vocês que a gente minimizar a situação ao curso de Direito em si, ou as faculdades de Direito, ou ao ensino jurídico ali, é pouco. É difícil aqui no Brasil, em qualquer área, a situação não ser conjuntural. Portanto, como que a gente abre, né, o Estado brasileiro, o MEC permitiu, né, o OAB também, né, tantos cursos de Direito e a gente não sabe quem é que vai ser o público desse curso de Direito, né? E a gente sabe, assim, aqui no Brasil aconteceu uma situação, assim, incrível, né? Que como é que se incentivou tanto o ensino de terceiro grau, o ensino universitário e o ensino básico e médio, parece que foi. Eu recentemente vi um dado, inclusive com você, Hervelde, sobre a questão da violência, né, urbana e a questão da formação educacional. As duas estão vinculadas. Quanto menos formação formal se tem o aluno, se tem o estudante, mais vítima e mais aquele que ataca a vítima, né, o agressor, estão vinculados à violência, né, assim, concomitante. Então, a gente não pode esquecer de que o ensino jurídico aqui no Brasil, a história do ensino jurídico aqui no Brasil, ela é uma história ligada a uma sociedade fortemente, definidamente elitista. Então, durante a colônia, não existia ensino jurídico aqui no Brasil, né, os filhos da aristocracia, e melhor aqui no Brasil, melhor do que falar aristocracia, falar oligarquia, iam para Portugal para que eles se formassem como juristas e, melhor ainda, como os altos burocratas do sistema do Império Colonial Português. Então, isso ocorreu durante a colônia. Depois teve aquela verdadeira tragédia, que eu digo que ainda hoje ninguém supera aqui no Brasil, que foi a expulsão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, pelo Marquês de Pombal, em 1759. Isso deixou uma lacuna educacional aqui no Brasil em larga escala. Quer dizer, que só começou a reverter essa situação e a passos de tartaruga com a vinda do príncipe regente Dom João em 1808. E aí que a gente começa a inaugurar uma nova história de ensino. De tal forma que Dom Pedro I, ele determina a abertura de duas escolas de direito, né? As duas primeiras, né? De Olinda e de São Paulo. Essas escolas eram interessantes, elas tinham como pré-requisito para que entrasse ter o mínimo de 15 anos e que passasse nos testes obrigatórios, né? Para admissão. Essa era a determinação. Agora, quem era que poderia ter 15 anos e passar nesses testes obrigatórios? 100% dos filhos da aristocracia, melhor dizendo ainda, da oligarquia, da elite. Então, era isso. E de tal forma que a seleção já era
total e absoluta ali na admissão do curso, né? Dos dois cursos, de São Paulo e de Olinda. Depois aí se graduava, se bacharelava e se tornava advogado. Doutor Vanilo, o senhor acredita que as transformações ocorridas na sociedade contemporânea endossam a relevância do ensino jurídico no Brasil? Eu gostaria que o senhor respondesse a esse questionamento logo após um breve intervalo. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o educador jurídico Vanilo de Carvalho. Doutor Vanilo, a pergunta que ficou lá no bloco anterior foi se as recentes transformações ocorridas na sociedade contemporânea endossam a relevância e a importância do ensino jurídico no Brasil. Sem querer ser pretensioso por eu ser advogado, Claro. E realmente a questão não é essa, o ensino jurídico no Brasil, e eu diria em qualquer país tido como civilizado, ou o que essa definição de civilizado de melhor compreende, ela está totalmente ligada a um senso de sociabilidade, de coletividade. Portanto, se o ensino jurídico, ele é um ensino jurídico que forma aqueles que vão trabalhar nas mais diferentes áreas do direito, isso significa que, se ele for bom, a contribuição que ele dará, que o resultado desse ensino jurídico dará para uma sociedade que sabe lutar pelos seus direitos, que antes de saber lutar pelos seus direitos, a sociedade que sabe qual é os seus direitos, porque a gente só luta justamente se a gente souber pelo que está lutando. Verdade. Né? Aqui no Brasil, recentemente, com essa crise dos caminhoneiros, é uma coisa que eu fiquei assim, espantado, como tanta coisa tem nos espantado esses tempos. Em uma semana, em uma determinada semana, a sociedade estava apoiando a greve dos caminhoneiros. Na semana seguinte, não estava mais. Eu disse, nossa senhora, o que é isso? No mínimo, é uma análise superficial, né, da situação. Então, se a sociedade sabe qual é o seu direito, se os operadores do direito, e é interessante quando a gente fala operadores do direito, porque aqueles que trabalham no direito são de tão e tão diferentes áreas de influência na sociedade, que eu disse, poxa, bons mecanismos resultam em um bom resultado. Então, os professores, como são agentes influenciadores, né? Tanto para os seus alunos do direito, como para a sociedade inteira, os advogados, os juízes, os magistrados, os procuradores, os que vêm a compor o Ministério Público, nossa Senhora. Né? Então, se esses forem bons formados no bom direito, né? No direito que procure o conhecimento jurídico, mas o conhecimento jurídico que trabalhe para uma sociedade democrática, trabalhe para uma sociedade que reconheça os seus direitos. Sem sombra de dúvida, seria um salto assim, espetacular. Doutor Vanilo, um fato me desperta bastante atenção quando diz respeito a exame de ordem e formação jurídica. Ou seja, existe ainda a necessidade de um curso preparatório para o exame de ordem. Não bastariam os 5 anos e meio de faculdade, de graduação? Ou seja, ele ainda tem que se submeter, o egresso, a um curso preparatório para o exame de ordem. Como é que você avalia isso? Você me pegou, um tema também, assim, às vezes espinhoso, porque envolve também os profissionais que trabalham nesses cursos, né? São profissionais de verdade. Mas, às vezes, a gente quer pensar assim, poxa, um estudante de Direito passou 5 ou 6 anos na faculdade, né? Às vezes 7, e verdadeiramente basta um bom curso, né, levado com seriedade. Né? E um bom aluno. Eu não boto a culpa só na formação jurídica, eu boto a culpa também no estudante. Naquela curiosidade, né, da pesquisa, né, do conhecimento.
basta um bom curso, exame de ordem não é bicho de 7 cabeças. De forma alguma, né? Se criou isso, né? Porque se você for analisar o curso de graduação, o curso de graduação ele é formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Mas veja, quais dos alunos que estão lá no curso de graduação se envolvem com essas 3 áreas? É um número mínimo. Pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão e hoje, graças a Deus, pela prática. Pela prática. Né? Isso é outro grande problema, além do exame de ordem, um outro grande problema diz respeito à prática, que você vê que tem jovens advogados com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, conseguiu a aprovação no exame de ordem depois de tentar 2, 3, 4, 5 vezes, ou 6, ou 7, e um outro problema que ele vai encarar, que ele vai enfrentar, é como iniciar a carreira. É verdade. Quer dizer, muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, ele inicia totalmente do zero, né? Até porque as faculdades, com os seus núcleos de prática jurídica, exercem um papel social de relevância, né? Verdade. Eu acredito. Eu fico vendo aqui, uma cidade como Fortaleza, né? Uma cidade realmente uma metrópole, né? Uma cidade grande, né? Com uma demanda social, com a carência de tutela jurisdicional gigantesca, eu fico imaginando o que seriam dessas pessoas de baixas condições, que não têm possibilidade de ter acesso à justiça, a não ser um acesso proforme ali no que a lei diz, se não fossem os núcleos nas faculdades. Que atuam em conjunto com a Defensoria Pública, em regra. Em regra. Né? Também com o Tribunal de Justiça, né? Quer dizer, são projetos cada vez mais envolventes. Mas que a gente sabe que a demanda é absurdamente maior. Tanto a demanda dos alunos dentro das próprias faculdades, quanto a demanda social. Isso seria realmente assim, muito importante, assim, de haver um investimento assim, real, né? De conseguir abarcar. Era ganho para todos. Ganho para a justiça, né? Ganho para a faculdade, ganho para o aluno e principalmente ganho para a sociedade, né? Porque não dá para se entender direito desassociado, né, da faculdade. Então, Vanilla, esse tema ensino jurídico é realmente um tema muito palpitante e vasto, mas infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, teríamos que marcar um novo programa para dar continuidade nesse debate, mas de qualquer forma o programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, as considerações finais que eu coloco, como sempre, são de agradecimento e repetindo que você é um educador jurídico, né? Obrigado. Fiquemos pensando quantos temas são aqui abordados no seu programa e, mais ainda, a quantos atinge. Né? Quer dizer, eu posso ir fazer uma palestra no auditório lotado, mas o Dr. Hervelt vai conseguir, né, um número de ouvintes muitíssimo maior do que qualquer auditório cheio. Coloco-me à disposição e reitero os meus agradecimentos. Obrigado. Ivelise Maia. O medo do brasileiro ficar desempregado vem aumentando cada vez mais. Isso acontece em um cenário de quase 14 milhões de pessoas que estão em busca de trabalho. Entre 2014 e 2017, a taxa de desemprego no Ceará cresceu 7,49% para 14,25%, conforme uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com base em dados da Pesquisa Nacional de Emprego. Que não está fácil, isso ninguém duvida. Conseguir um emprego ou manter-se empregado no Brasil tem se tornado um desafio. Sem conseguir ocupação e o medo de não conseguir levar a renda para casa, a Diana foi parar na informalidade. Me virar vendendo bombom. Todo dia eu vendo na Parangaba. Eu moro na Parangaba, né? Aí eu vou para cá, eu vou para um almoço de R$1 a pé. Eu moro lá no Vila Malsate. Leva dinheiro para casa por meio da venda dos bombons, que não pode ficar sem trabalhar, né? Não pode ficar sem trabalhar. O índice do medo do desemprego subiu para 67,9 pontos em junho, valor que está 4,2 pontos acima da média de maio. Com isso, o levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria mostra que em 22 anos o brasileiro nunca teve tanto medo de ficar desocupado. O consultor financeiro Marcos Sá analisa o cenário.
essa sensação meio que está se multiplicando em progressão geométrica. Por mais que a perda efetiva do emprego ela esteja crescendo, digamos que em progressão aritmética, mas a sensação, o clima de derrotismo, de fracasso, de pessimismo é como se estivesse se multiplicando em progressão geométrica. Então, isso é terrível no cenário nacional e internacional, porque o que nós transmitimos para os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos investidores externos, é esse cenário de incertezas. E tanto medo assim tem uma explicação. No primeiro trimestre de 2018, o Brasil tinha pouco mais de 13 milhões e meio de pessoas em busca de uma oportunidade. Com isso, de acordo com o levantamento feito pelo IBGE, o número amargo do desemprego chegou a atingir 14% da população do país. A recessão econômica vem interferindo nos números desde 2013. Atravessar esse período não tem sido nada fácil. Ainda de acordo com Marcos Sá, a fila do desemprego pode ser ainda maior. Existem dados que são cerca de 14% da população que está desempregada, mas que é aquela população que está desempregada em busca de emprego. Existem aqueles desempregados que não estão em busca de emprego, mas que querem, é outra classificação, e existem aqueles desempregados que não estão em busca e também não querem. Então, na realidade, cogita-se que esse percentual chegue a 28%, não apenas 14% que são os efetivamente desempregados que estão em busca de emprego. E vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região do Acre, inscrições até 20 de julho. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, inscrições até 4 de setembro. Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, inscrições até 20 de julho. Câmara Municipal de Goiânia, inscrições até 6 de agosto. Polícia Civil de Minas Gerais, inscrições até 22 de outubro. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, inscrições até 4 de setembro. A gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.